Lucas Pavanato, querido. Olha só, uma honra mais uma vez estar com você, Felipe. Pois é, que coisa boa, né? Você sabe de uma coisa? Eu tive a oportunidade de trabalhar com esse cara na Jovem Pan, né? E um dia ele foi participar, enfim, aí nós tínhamos uma diretora na época chamada Mariana Ferreira, e eu falei, presta atenção nesse rapaz. Eu acho que cabe ele começar a vir no Morning Show. E a partir dali, não parou mais e você se tornou figura assídua ali no nosso Morning Show e agora vereador. Isso aí, causando várias polêmicas lá na época. O Felipe Campos, na maioria, ele entrava comigo e era muito divertido, foi uma experiência muito importante, até para eu desenvolver, né, a maturidade de poder falar diante das câmeras. Uma coisa é gravar pra internet, outra coisa é falar ao vivo em rádio, é falar ao vivo em televisão. E na época o programa que a gente apresentou juntos me deu essa experiência. Então é uma honra mais uma vez estar com você aqui. O vereador mais votado de São Paulo, você esperava isso? Cara, o mais votado eu não esperava. Eu esperava ter uma votação expressiva porque eu tava sentindo na rua e nas redes sociais a reação das pessoas, né? Então a gente já tinha um trabalho, você viu desde o começo, né? Desde lá atrás, quando eu comecei a trabalhar com você, eu já tinha um trabalho que eu vinha fazendo todos os dias, muito focado, e esse trabalho foi crescendo. Então eu esperava um resultado muito satisfatório. Agora, o mais votado, isso aí já não tinha nem como imaginar, né? Graças a Deus, esse resultado veio. Eu sou não só o mais votado do Brasil nessa eleição, mas eu sou o terceiro mais votado da história do país. Então, eu só perco... Você teve quantos votos? Foram 161.386. Pra vereador? Pra vereador. Você se elegeria pra deputado federal? Elegeria. Com qualquer partido, eu acho. Que loucura, graças Lucas. a Deus. Que loucura. Agora vamos ao que interessa. O que tá acontecendo? Estão te ameaçando? Estão querendo te matar, é? Pois é, mas não é de hoje que querem me matar, não. Mas agora mexeram com quem é mais importante pra mim, que é a minha família, né? Então eu preferi fazer o boletim de ocorrência, tomar as devidas providências pra garantir a minha segurança e a segurança da minha família. E isso serve pra mostrar o nível da extrema esquerda, quando eles falam de amor, de democracia, que a gente tem que combater o ódio, na prática o que eles praticam nas redes sociais e muitas vezes até na rua. Eu tenho vídeos aí registrados de eu sendo agredido na rua por pessoas militantes de esquerda. É exatamente o contrário do discurso. Então, o amor, a democracia, a paz, o combate ao ódio só serve quando são militantes de esquerda. Se qualquer pessoa, qualquer figura notável aí da esquerda hoje sofresse os mesmos níveis de ameaça que eu sofri nas redes sociais, a reação da imprensa tradicional, a reação até mesmo da justiça seria completamente diferente. Mas como eu sou um jovem militante conservador, então a minha vida vale menos do que as outras. Tá. Como que são essas ameaças? Elas são virtuais, é isso? Exatamente. Então quer dizer, vai começar uma caça às bruxas, por exemplo. Você abriu um boletim de ocorrência, você abriu uma queixa-crime, e aí, agora o que eles vão fazer? É uma divisão de crime de internet? Como funciona isso? Eu acho que eles vão primeiro tentar descobrir o endereço do computador que fez as ameaças, porque eles sempre se disfarçam em perfis fakes, né? A partir do momento que eles identificarem o computador, eles podem tentar identificar quem foi o autor das ameaças. Óbvio que, em se tratando de Brasil e muitas vezes até pela falta de estrutura de investigação, eu não tenho grandes esperanças de que essas pessoas sejam identificadas. Fiz a minha parte de fazer o boletim de ocorrência e de divulgar o que estava acontecendo, até para que as pessoas saibam o que eu tô passando, mas já tomei também as medidas de solicitar à Câmara Municipal escolta armada e também já tô tomando outros procedimentos aí para garantir minha segurança. Ontem, o Zuckerberg deu então a tal... Ele endireitou, é isso ou não? Ele deu uma endireitada, só foi o Trump subir. Ele deu uma endireitada no Facebook. Ele vai endireitar o Facebook e o Instagram, né? Exatamente. Como que você viu isso aí? Eu acho excelente, porque a gente já tinha visto quando o Elon Musk ele colocou esse novo método de checagem, que é os próprios usuários que fazem a checagem, ele foi muito criticado. Mas a gente viu que as checagens passaram a ser mais imparciais. Então, quando a gente anteriormente tinha as agências de checagens ligadas à imprensa tradicional, o que acontecia? A checagem era seletiva. Então, se era a Folha de São Paulo, essas agências não apontavam fake news, não apontavam mentiras. Se era alguma outra emissora, algum outro veículo de imprensa famoso, a fake news nunca era apontada. Agora, blogueiros de direita, pessoas que tinham opiniões mais conservadoras, essas daí o tempo todo eram checadas. Quando o Elon Musk ele acaba com essa patifaria, quando ele traz realmente um sistema imparcial de checagem, você muda o jogo. Agora, as mentiras que anteriormente eram escondidas da imprensa tradicional passam a ser expostas. E é isso que o Zuckerberg vai trazer também pro Instagram, pro Facebook, pras redes sociais da Meta. E eu acho muito interessante ver a reação da esquerda, né?
Qual o problema em você ter um mecanismo imparcial de checagem? Eles não são contra as fake news? Então por que eles têm medo de que a gente cheque as fake news que eles muitas vezes praticam? Se é pra combater fake news, se é pra combater mentira, se é pra combater discurso de ódio, então vamos combater o discurso de ódio de todos os lados. E é basicamente isso que o Zuckerberg tá trazendo pra rede social. E eu acho interessante ver o medo. Quanto mais eu vejo jornalista tradicional esperneando, mais feliz, mais satisfeito eu fico. Obviamente que essa reação do Zuckerberg não é algo... Eu não acredito que é algo puramente ideológico, apesar dele já ter dito que tem se aproximado de ideias mais à direita. Eu acho que tem a ver também com a pressão do Trump, com o governo que tá chegando aí. Mas acho muito bom. Trump, my daddy! My daddy! Inclusive o que ele disse a respeito, né, das repúblicas, né, da América Latina, que existem muitas cortes secretas aí que praticam censura. Então é pra nós ficarmos atentos com isso. Tá, e você acha que isso vai fazer um barulho bom, hein? Porque o X, você vê o que ele teve que pagar não sei quantos milhões aí pra voltar com o X pro Brasil, porque o Xandão foi lá, Xandão capa preta, eu gosto dele, é uma entidade. Olha, aí pegou, ele foi... Xandão capa preta. É uma entidade. É uma entidade, adoro ele. Um beijo pra você, Xandão. Aí o Xandão capa preta vai lá e coloca, e bane, né, o X do Brasil. E aí, você acha que ele pode fazer isso, inclusive agora com o Instagram e com o Facebook? Não, certamente não. Isso mostra um pouco da vulnerabilidade da nossa liberdade de expressão no país. Apesar do Alexandre ter uma cabeça brilhante, né? A gente nota isso. Ele cometeu aí alguns equívocos, ao meu ver. A gente nem pode falar muito o que pensa, correndo certos riscos. Mas é interessante ver que a pressão internacional hoje vai em outro sentido, que é um sentido de garantir a liberdade de expressão para todos e garantir uma imparcialidade para que as pessoas possam expressar a própria opinião. O próprio presidente Bolsonaro foi convidado para a posse do Donald Trump, enquanto Lula tem... Mas ele tá com passaporte, o Bolsonaro? Então, tá restrito o passaporte, ele solicitou o Supremo Tribunal Federal e parece que hoje o Supremo Tribunal Federal rejeitou. Isso é um sinal que fica pro exterior, né? Todos os outros países vão olhar pra essa situação e vão ver. Por que o ex-presidente do Brasil não pode vir aos Estados Unidos? Qual o crime de fato que é apontado? Sendo convidado, inclusive, pelo próprio presidente do país, né? Exatamente. Enquanto o Bolsonaro é convidado para a posse do Trump nos Estados Unidos, Lula manda representantes na posse do ditador Maduro. Então aí fica muito fácil escolher um lado. Eu estou do lado das democracias ocidentais e dos países que garantem a liberdade. Você é extremista? Não. Eu defendo democracia, liberdade, o exato oposto do que os meus opositores defendem. Então, eu acho que o que é ser extremista? A gente tem que definir isso muito claramente, que nunca é definido. Extremismo é quando você tenta suplantar por meios revolucionários as instituições tradicionais. São elas o capitalismo, a democracia. O que o comunismo pretende enquanto ideologia? Suplantar o capitalismo e as instituições tradicionais, inclusive o Estado. Ou seja, é uma ideologia extrema. Agora, eu defendo o capitalismo, defendo a liberdade de expressão, defendo a democracia. Como eu, defendendo todas essas coisas que não são radicais, posso ser um extremista? A verdade é que todo mundo que discorda do mainstream, todo mundo que discorda do establishment, é tratado pelo establishment como alguém radical. Por quê? Porque você descredibiliza o discurso da pessoa antes mesmo do debate. Como eles não podem encarar os meus argumentos, e eu enfrento debates aí o tempo todo, e na maioria das vezes a extrema esquerda é muito pouco preparada, então o que eles fazem? Me rotulam como radical, como extremista, e assim eles evitam enfrentar o meu argumento. As pessoas deixam de acreditar no meu discurso porque elas acreditam neles como se eu fosse um radical. Você acha que a esquerda não é preparada? Eu acho que é absolutamente despreparada. São raras os quadros de esquerda aí que têm algum preparo. Você diz intelectualidade? Intelectualidade até por conta de um conforto, né? Durante muito tempo eles foram hegemônicos. Então como eles eram hegemônicos, eles não precisavam enfrentar o debate. É só você ver os eventos de extrema esquerda que eles propagam como debates, você vai ver quem tá debatendo lá, são todas pessoas que pensam iguais. Então, se as pessoas pensam iguais, como pode haver o debate? Não existe debate no seio da extrema esquerda. Já a direita, ela surge como minoria, com a necessidade de debater para expor as próprias ideias. Então, isso exigiu da direita um maior preparo.
Não significa que a direita não tenha os seus problemas também, inclusive os seus erros intelectuais. Isso existe. Existe muita gente despreparada na direita também. Mas quando a gente vai ver quais são as figuras mais notáveis aí que estão no debate público e que conseguem produzir um bom debate de ideias, geralmente essas figuras estão sempre ao lado da direita. Quando a gente encontra essas pessoas no lado da esquerda, eu fico até surpreso porque isso é muito raro. Mas será que é porque você não é muito inteligente? Eu não acho que eu sou muito inteligente, não. Acho que tem muita gente, inclusive, mais preparada do que eu. O que eu faço é ter um mínimo de preparo, um mínimo de respeito pelo adversário e não tenho, assim, uma coisa que eu costumo dizer. Eu reflito muito no bastidor, questiono muito meus próprios pressupostos, para que quando eu chego em público, eu possa expor as minhas ideias com convicção. Então, eu acho que como eles têm uma certeza tão absoluta das próprias convicções, e eles nunca se questionam, eles nunca passam a refletir em pontos de vista diferentes, a ideia da extrema esquerda ela acaba sendo frágil. Um cara que defende o comunismo, ele acredita naquilo ali piamente, é uma religião. Então, como ele tem essa religião que é inquestionável, ele não se preocupa em sofisticar os argumentos, em revisitar aquilo que ele pensa para ver se o que ele tá defendendo tá certo mesmo. Como eu não tenho esse apego religioso às ideias, eu tô sempre questionando essas ideias, esses pressupostos. Você não tem apego religioso, mas você é evangélico. Sou evangélico. Tá. Mas a minha crença religiosa, ela não é uma crença no mundo material. O comunismo é uma crença no mundo material. Então ele quer fazer uma revolução, ele quer transformar o mundo no céu por meio de um processo revolucionário. Eu não acredito que esse mundo vai ser transformado no céu por força humana. Eu acredito que Jesus vai transformar esse mundo e que esse processo não está totalmente sob o meu controle. Isso impacta que no meu posicionamento político, eu não posso ser revolucionário. Porque quem tem o controle de todas as coisas é Deus. E eu tenho que ter responsabilidade quando eu atuo como político. Para preservar aquilo que já vem de bom dos antepassados e garantir que essas coisas boas sejam preservadas para as próximas gerações. O problema do processo revolucionário é que ele acaba, junto com o que é mal, ele acaba com aquilo que é bom. E as próximas gerações acabam colhendo um país pior. Eu quero que você assista comigo um vídeo que correu na internet aí, inclusive de uma passageira agredindo o próprio Uber. Você é um cara de internet, já deve ter visto. Mas eu vou assistir que eu quero que você comente também sobre esse episódio. Vamos ver, pode rodar. Eu nunca ouvi ninguém dizer uma coisa dessa pra mim. Nem um Uber, nem um táxi, ninguém. Mas é isso, eu não tenho saída de entrar. Porque dando Nem aqui, sim, o senhor buzina, eles abrem a porta e entram. eu tô com outra corrida aqui. Essa só não descer aqui, nem tem essa. Não, eu não desço. Eu não desço porque eu tenho medo de descer. Eu tô cheio de joia. Ali em cima já tá ali, olhando. Não, senhor, por favor, entre. Eu entrar, eu não vou entrar não, porque não tem necessidade de entrar. Não, o senhor vai entrar sim. Aqui, ó. O senhor vai entrar sim, porque eu não vou ficar na rua. Eu não vou ficar na rua. Então a senhora vai ficar aí, então. Porque eu não vou entrar. Eu vou entrar sim. Vai entrar sim, vai entrar sim. O senhor vai entrar, vai entrar, vai entrar, vai entrar. Imbecil, 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 imbecil. A senhora vai descer do carro agora. Vamos lá, querido, pode soltar a rédea. É um absurdo, né? A histeria, a falta de respeito por um profissional. Eu já vi outros casos, não só esse, mas existem outros casos muito recorrentes. Teve um caso até que eu vi que as mulheres confundem o nome do carro com o do motorista. E daí quando elas leem o nome do carro lá, elas acham que elas estão sendo enganadas, que pode ser uma espécie de golpe. Aí tem um vídeo das mulheres surtando, ele vai sequestrar a gente. Então é triste porque o cara tá trabalhando. O Uber é uma alternativa que salva a vida de muitas pessoas, né? Às vezes o cara perdeu o emprego, não tá numa boa situação e ele consegue se encontrar como motorista de aplicativo. E, infelizmente, muitas das vezes as pessoas que pertencem à elite, que mais dizem defender o trabalhador, defender as pessoas que estão ali suando para ganhar o próprio dinheiro, são as mais desrespeitosas na prática. É muito fácil ser caridoso e defender o bem pro meu próximo quando esse próximo não está próximo. Quando ele está distante de mim. Agora, no dia a dia, você tratar bem as pessoas que trabalham com você, isso é muito mais difícil. E a gente vê a hipocrisia aí nesses vídeos que infelizmente são... Agora, felizmente também, porque a gente acaba dando publicidade para esse tipo de conduta inapropriada. Mas assim, infelizmente, ver como o ser humano pode ser ruim.
Agora eu quero que vocês acompanhem comigo. Tô aqui com um vereador, né, com mais de 150 mil votos, Lucas Pavanato, que poderia, inclusive, com essa votação, com esse número todo, ele poderia ser, inclusive, assumir a cadeira ali como deputado federal. E ele está sofrendo uma série de ameaças, e agora nós temos os prints, inclusive, também, dessas ameaças que foram enviadas também pro próprio Lucas Pavanato, que está aqui conosco hoje. Vamos lá, olha só. Meu maior sonho é ver os corpos do Pavanato e do Nicolas Ferreira mortos em praças públicas. O Very Wellington, o Well, né? Você vai ver só quem vai parar na cadeia, gatão. Olha só, o Kai queria chutar a barriga dela antes desse bebê ser... Ah, meu Deus do céu. Depois eu iria chutar o... Gente, isso, eu não tenho coragem de ler isso. Esfregaria os restos... Gente, o que é isso? No rosto dele enquanto grito com muito ódio. Depois de tudo... ainda pegaria um machado e daria nos dois, gravaria tudo e mandaria pro Nicolas Ferreira com a legenda: você... Que é isso, gente? Que é isso? Felipe... Gente, não, pelo amor de Deus. Felipe Espirro Rodrigues, o Little Felipe. Eu quero a morte em praça pública da família Bolsonaro toda, Nicolas Chupetinha e Lucas Pavanato. E você vai lá e responde, né? Fernanda Torres ganhou, mas não esqueça... Não, ele que tá me respondendo. Ah, é verdade. Tem mais, não? Tem mais? Aí, tem mais print? Não, só são esses 3. Bom, que horror. É absurdo. E aí você vê, o amor venceu, né? Dizem que o amor venceu, que agora a paz estava restabelecida, a democracia, que o ódio não prevaleceu. Mas você foi atrás mesmo agora? Você vai atrás disso? Eu já fiz os boletins de ocorrência, inclusive tem mais ameaças, tô pegando todas e fazendo boletins de ocorrência, até porque a gente tem que dar uma resposta, não dá pra ficar só aceitando esse tipo de discurso e ficar quieto. Se você trocasse o nome ali, se não fosse Lucas Pavanato, se fosse o nome do presidente Lula, por exemplo, se fosse o nome de algum ministro do Supremo Tribunal Federal, imagine o que ia acontecer. Bastava uma mensagem dessas. Uma mensagem. Se fosse pro Xandão Capa Preta. Xandão Capa Preta. Xandão maravilhoso. Eu gosto do Xandão. Exatamente. Fala. Já estariam culpando o Bolsonaro por um crime que não é dele, já teria censura das redes sociais, as pessoas já estariam presas, responsabilizadas, mesmo a despeito da lei. Então, como se trata de uma pessoa como eu, que sou muitas vezes até mesmo um crítico do atual governo, aí minha vida não tem tanto valor, então eu preciso tomar as minhas próprias providências para resguardar a minha e a minha família. A minha vida, assim, eu já coloquei ela em risco algumas vezes na defesa daquilo que eu penso. E eu tô disposto... Por exemplo? Quando já fui em manifestações de extrema esquerda, questionar... Não, isso eu vi, sempre apanhando. Exatamente. Então eu já tive esses enfrentamentos e já arrisquei minha vida algumas vezes pra defender aquilo que eu penso. Agora, a minha vida é uma coisa... Eu adorava quando você entrava na PUC. Não, quando você entrava na PUC, eu achava aquilo maravilhoso. Na USP. Quando você ia lá gravando e o povo querendo te bater. Bicho, porque assim, as pessoas não te conhecem. Você é franzino, você é pequenininho, você é quase um Playmobil, né? Mas você... E todo mundo quando me conhece fala assim, ó... Você é menor do que eu imaginava. Que na internet parece grande, né? E você entrava lá e ia lá e chamava o povo, eu achava aquilo lá maravilhoso. Você não tinha medo? Assim, a gente sempre tem um zelo pela própria vida. Agora, coragem é exatamente você medir os riscos e enfrentar muitas vezes aquilo que te dá medo, porque você tem um bem maior que você tá fazendo. Então, quando eu vou fiscalizar uma universidade pública e mostrar que tem mais gente ali bagunçando, fazendo baderna e defendendo coisas absurdas do que estudando, eu tô prestando um serviço pra sociedade, eu tô defendendo aquilo que eu penso. Então, aí vale a pena arriscar. Só que uma coisa é você arriscar a própria vida. Outra coisa é a vida de quem você ama. Então, você vai continuar fazendo esses vídeos? Eu vou continuar fazendo esses vídeos, até porque é um compromisso com o meu eleitor. Eu sempre tá fazendo esse enfrentamento. O eleitor espera isso de mim. A diferença é que agora, com o mandato, eu tenho mais ferramentas para poder levar adiante aquilo que eu acredito. Então quer dizer, você só vai melhorar a produção. Exatamente. Agora você vai com segurança, é isso? Agora eu vou precisar, né? Teve gente Teve até um idiota ali, esquerdista, falando no Twitter, ele defende Estado mínimo.
mas ele tá querendo segurança pública. Só que assim, Estado mínimo é exatamente um Estado que garante a segurança dos seus cidadãos. E eu sou um cara que sempre defendi a polícia militar, ao contrário da esquerda, que tem até musiquinha, né? Eu quero o fim da polícia militar. Eu sou um cara que sempre defendi o armamento civil. Então, nada mais do que justo do que eu usar aquilo que eu defendo, que é armamento civil e é estar ao lado da polícia. Já eu acho curioso que os políticos de extrema esquerda que criticam a polícia, os políticos de extrema esquerda que são contra o armamento civil, eles estão sempre rodeados de seguranças armados. Isso sim é hipocrisia, porque é algo contrário ao discurso deles. O meu discurso é exatamente esse, tem que ter polícia mesmo, tem que estar armado mesmo. Se você puder ter segurança, se você puder estar armado, esteja, porque nem sempre a polícia vai ter tempo de te atender, nem sempre você vai ter alguém pra garantir a sua vida. Então, se você puder se garantir, se garanta. Infelizmente, o Brasil é um país muito violento, até por conta da leniência das nossas leis. Então, a gente tem que estar o máximo protegido possível. Principalmente um cara como eu, que tem essa exposição pública aí, tem o tanto discurso de ódio contra mim nas redes sociais. Bora lá, olha. Vereador mais votado do país, Lucas Pavanato, lança CPIs para investigar invasões e ONGs em São Paulo. Tá? O vereador Lucas Pavanato, do PL, iniciou seu trabalho na Câmara Municipal de São Paulo com uma ação significativa, a coleta de assinaturas para 2 comissões parlamentares de inquérito de CPIs. No primeiro dia de mandato, ele lançou as CPIs denominadas CPI das invasões e CPI das ONGs, que tem como objetivo investigar, respectivamente, as ocupações de terrenos e a atuação de organizações que prestam serviços a moradores de rua. Continua com você explicando sobre isso. É isso. Nós temos 2 promessas de campanha minha em termos de investigação. Para quem não sabe, todo parlamentar ele tem uma ferramenta à disposição ali, que são as CPIs, Comissão Parlamentar de Inquérito. A CPI ela serve para você investigar problemas relacionados ao poder competente. Então, como eu sou vereador, eu posso fiscalizar o município de São Paulo. E eu propus durante a campanha investigar as ONGs que atuam com a dependência química em São Paulo. Porque o que acontece? Nós temos caminhões de dinheiro público sendo destinados para essas ONGs. E com razão, nós temos que valorizar as nossas ONGs que ajudam nesse tipo de serviço. Mas essas ONGs de São Paulo, elas não têm resolvido o problema. Elas não dão transparência para o gasto desse recurso público. Então a gente paga imposto, a gente quer saber para onde o dinheiro está indo. A gente não está sabendo. Muitas vezes tem até denúncias aí que vocês podem encontrar nas redes sociais de ONGs que estavam distribuindo ali na Cracolândia. Em vez de combater a dependência química, elas estavam distribuindo cachimbo e seringa para o usuário. Então assim... Olha que maravilha. Olha que maravilha. Usando nosso dinheiro, que supostamente era para combater a dependência química, para incentivar a dependência química. Eles estão precisando, coitados. Exatamente. Né? Eles estão precisando de um cachimbo. Então, acabou. assim como você acha um absurdo, todo mundo que é sensato acha isso um absurdo, eu também acho. E eu quero dar transparência para esses recursos públicos, por isso eu já consegui as assinaturas necessárias, protocolei no primeiro dia de mandato, fui o único vereador a protocolar 2 CPIs logo no primeiro dia, protocolei também uma CPI para investigar as invasões na cidade de São Paulo, que, veja só, Felipe, além da gente ter a invasão em si já como um crime, é um crime você invadir uma propriedade que não é sua. Dentro dessas invasões, existe cobrança de aluguel. Então assim, você pega uma pessoa humilde, vulnerável, que não tem onde cair morta, você coloca ela lá dentro prometendo uma moradia pra ela que nunca chega. Tipo, tem o seu barriga ali. Exatamente. Entendi. E daí essa pessoa sobre um prédio que não é dela, ela cobra aluguel dessas pessoas humildes. Ela cobra energia. A energia não é energia oficial, não é gato. E tá sendo cobrado de pessoas humildes, pessoas sendo exploradas. A ponto de pegar fogo o negócio. A ponto de pegar... Já aconteceu. Gente morrendo dentro dessas invasões. E aí, o que eu te digo é, nós precisamos dar dignidade a essas pessoas. Nós temos que acabar com esse absurdo de político se aproveitar dessas pessoas humildes, parar de usar elas como massa de manobra para ganhar a eleição, para se beneficiar por meio dessa estrutura. Então existe uma estrutura criminosa de invasão de propriedade na cidade de São Paulo e de exploração das pessoas mais pobres. E eu vou combater essas estruturas. Gente, então eu não tinha essa informação, que existe tipo uma espécie de seu barriga dentro dessas invasões. Então, 90% dessas invasões. Tem ali, o cara cobra aluguel quem invadiu também. De quem invadiu. Ah, tá. E ele invadiu também. Exatamente. Ah, que legal. Nossa, e né? detalhe, eu tenho denúncia ali documentada comigo já, caso a gente consiga andar com essa CPI. Tem denúncia assim, as pessoas dentro dessas invasões são obrigadas a entregar, chega a eleição, é obrigada a entregar santinho de determinados políticos. É obrigada a participar de manifestação.
Você vê? Então, assim, por quê? Por que a pessoa faz isso? Porque ela acha que ela vai ter uma moradia. Ela acha que o movimento, o suposto movimento social, que na verdade é um grupo terrorista, ela acha que esse movimento vai entregar pra ela aquilo que ela quer. É um contingente administrado. Exato. Eles realmente usam o poder público, usam a estrutura pra poder se beneficiar. Conseguir recurso financeiro e também ganho político. Então a gente quer investigar isso. E todas as vezes que... Engraçado, né? As ameaças começaram contra mim logo que eu protocolei as CPIs. Por que você ficou tão bravo com o Globo de Ouro, hein? Na verdade, eu não fiquei tão bravo, não. A galera começou a me cancelar porque eu tinha visto uma notícia de que o filme perdeu o Globo de Ouro, né? E daí eu fui comemorar. E eu comemorei que a Fernanda Torres também perdeu porque ela tava junto no filme. Ela fazia parte do elenco. Aí, porque ao meu ver, esse é um filme... Primeiro, clichê. Você comemorou que o filme perdeu, não que a atriz perdeu. Mas eu citei ela porque ela era protagonista ali e tava na disputa, né? Mas daí, no outro dia, eu fui dormir e tal, não tava nem aí pra esse filme. Mas daí as pessoas começaram a tirar sarro. Olha só, a Fernanda Torres ganhou e etc. E daí eu falei, eles estão achando que eu vou arregar porque eles estão tão bravos comigo, estão me cancelando. Aí eu não afinei não, aí eu fui mais pra cima ainda, pra mostrar que eu não tenho medo dessa gente. O filme, a Fernanda Torres, ela é uma atriz talentosa, não tem como negar isso, mas ao mesmo tempo ela também é uma atriz militante. Não sou eu que politizei a situação, é ela que politiza. Logo após ali a ela ganhar o prêmio, ela ligou pro Lula e ligou esse filme ao 8 de janeiro. Então, assim, ela é uma figura politizada. Quem não enxerga a política nesse filme... Aí não precisa jogar mais querosene numa história que já tá ardendo. Exatamente. Né? Então, e ela é uma figura politizada, ela politiza as coisas, então não sou eu que politizei o filme. Quem acha que não tem política nesse filme tá muito enganado, tá? O filme ele é um filme militante, é um filme clichê, é um filme mediano, não é um filme excelente. E é um filme que distorce um pouco a história, né? Porque não deixa claro quem eram os tipos de pessoas que Rubens Paiva dava abrigo, que eram pessoas que participavam de grupos terroristas no país, que cometiam crimes. Então, assim, não era um anjo. Não era um santo. Foi errado o que aconteceu com ele? Foi errado, com certeza foi errado. Hoje faz 2 anos do 8 de janeiro, hein? Exatamente. E foi errado o que aconteceu, foi errado. Só que hoje você tem pessoas presas inocentes no Brasil, e esses mesmos artistas que estão ali criticando, se posicionando contra uma ditadura que nem existe mais, eles não se posicionam. Você teve o caso do Clériston, um homem inocente. A PGR tinha dito pra soltar o Clériston, porque ele tinha problemas graves de saúde e não existia comprovação de que ele havia cometido algum crime. E o que aconteceu? Mantiveram ele preso. O que aconteceu? Ele morreu. Aí você vê a Fernanda Torres se manifestando sobre isso? Não. Então é muito fácil você ser contra uma ditadura que não existe mais. Difícil é ter coragem de criticar quem pode te prender hoje. Essa é a minha indignação. É por isso que eu me posicionei. Porque eu acho um absurdo. Tem gente hoje, pais de família, mães de família, que são condenados a 17 anos de prisão por vandalismo, porque é vandalismo, não é golpe de Estado. Não existe golpe de Estado sem arma. E as pessoas que são condenadas a 17 anos de prisão por vandalismo estão presas. Agora, quem comete homicídio no país, quem comete tráfico de drogas no país, essa pessoa não fica nem 5 anos presa. Sai pela porta da frente. E aí, tá certo isso? É justo? Não é justo. Esse é um país injusto. E o mainstream, essa elite que gosta de defender a democracia, só defende a democracia quando é conveniente. Ô Pavanato, nós estávamos... No dia 8 de janeiro, nós estávamos na Jovem Pan juntos lá, né? Me conta uma coisa, como que você vê toda essa história hoje, assim? Como que você consegue avaliar tudo isso que aconteceu, que hoje completa 2 anos? Eu entendo que existiram pessoas ali que cometeram crimes de vandalismo, sim. Não descarta a possibilidade também de terem estado ali no meio pessoas que incentivaram esse vandalismo, pessoas infiltradas. Mas, a despeito desses crimes, uma pessoa que comete um crime de vandalismo, ela tem que ser julgada por vandalismo. E o processo dessa pessoa tem que ser um processo correto, seguindo a lei. Uma pessoa tem que ser presa, tem que ter individualização de conduta, ela não pode ser punida por um crime coletivo, isso não existe. Isso não aconteceu. A pessoa tem que ter audiência de custódia. Ninguém que foi preso no 8 de janeiro teve audiência de custódia. O advogado tem que ter acesso ao processo. Os advogados não tiveram acesso ao processo. Uma pessoa que nem o caso do Clériston, tá pra morrer na cadeia, você não tem prova de que ele cometeu crime. Você tem que soltar esse cara. Não foi solto. Então você tem diversos abusos. E também não deram nenhuma assistência médica? Morreu? Morreu, né? Morreu. Foi morto pelo Estado. É isso. Ele foi morto pelo Estado. Um Estado que se diz democrático.
Um Estado que se diz democrático, mas não segue a lei. E aí você vê, ao mesmo tempo, as falhas do governo na defesa do próprio patrimônio público, elas não foram investigadas. Você já teve acesso às imagens das câmeras? Sim, eu vi. Sim, mas não todas. Não todas. Porque várias não foram divulgadas. Por quê? Por que a gente não pode ter acesso a todas as imagens? Por que ninguém explicou como que a segurança estava tão vulnerável, sendo que o próprio Flávio Dino tinha sido informado de que existia a possibilidade de invasão? Por quê? Por que o governo Lula não foi responsabilizado? Pra mim, Acho que eles não levaram a sério. ou não levaram ou era conveniente, né? Porque a melhor coisa que aconteceu pro Lula pra acabar com as manifestações que estavam acontecendo contra ele foi isso. Inclusive, os direitos foram ultrapassados, a lei foi desrespeitada, usando esse fato do 8 de janeiro como justificativa. Então, eu só quero saber qual crime é maior? De quem tem a responsabilidade de garantir a integridade do patrimônio público e não garante? Ou de uma pessoa, muitas vezes, humilde, desorientada, que comete vandalismo? Por quê? Quando o MST cometeu vandalismo no passado, inclusive tentando invadir o Supremo Tribunal Federal, ninguém foi condenado por golpe de Estado. Agora, quando militantes supostamente de direita cometem o mesmo crime, a despeito da lei, sem respeitar o devido processo legal, essas pessoas são condenadas a 17 anos de prisão. E daí o crime deixa de ser vandalismo e passa a ser golpe de Estado. Ô, Pavanato, a Janja vai ser presidente, não? É Deus nos livre, né? Eu deixo isso aí pra audiência. A audiência comentar aí se a Janja serve pra ser presidente, né? A Janja vai deslumbrada. ser, não. É uma deslumbrada, né? Tá aí torrando o nosso dinheiro público, a rodo, muito dinheiro público, com o próprio conforto, com o próprio luxo. Inclusive, pagando de chefe de Estado. O Lula não foi pra Olimpíada, mandou ela, como se ela tivesse algum cargo. Ela não tem, e ninguém votou na Janja. Ela não tem voto algum. E é uma pessoa antipática. O que se fala no bastidor é que até mesmo dentro do PT ela não é bem aceita. Então, assim, acho muito pouco provável. Eu torço pra que seja a Janja. Tomara. Porque dela vai perder, vai ser ótimo pra gente. Eu já tô achando esse movimento, eu falei lá atrás, ainda lá com o Você Zé falava Maria. mesmo. Eu falava com o Zé Maria, né? Eu falava, a Janja pode se preparar, porque ele vai querer que ela venha como presidente da República. Meu Deus do céu. Vamos aguardar, né? Esse mundinho pantanoso da um homem política, submisso, né? Eu vou dizer uma coisa, você sabe que eu fiquei extremamente feliz que você veio aqui, nosso tempo acabou, infelizmente, que é só 1 hora, e se você não viesse hoje, eu ia acabar com você amanhã. Mas eu fiquei muito feliz que você veio, o nosso espaço está aberto aqui para o que você precisar. Tá? Excelente, Felipe. Você sabe que pra mim você é um amigo, nós estivemos juntos já trabalhando e é uma honra voltar. Todas as vezes que você precisar de mim, vou estar à disposição e pode contar comigo aí, porque daí vier. Você tá no mesmo andar da Zoe e da Amanda, não? Não estou no mesmo andar, eu tô no 11º. Porque ninguém ia aguentar, né? São os 3 juntos ali. Não, eu sou vizinho, inclusive, de um vereador do PSOL. Ah, Tá é? bem bacana a vizinhança. De propósito. Tá bem bacana. Pessoal, roubaram sua privada? Não, porque roubaram a privada Não, foi do Adriles, né? foi do Adriles. Aí ele a falou, sua, não. ele falou que ele é um político humilde e vai usar pinico. Pessoal, olha só, amanhã das 16 às 17 horas, mais entrevista aqui no canal Felipe Campos, mais polêmica e muito mais pra vocês. Inscrevam-se no canal, dê o like e acione o sino pra que vocês recebam notificação todas as vezes que o novo conteúdo chegar até você. E aqui você sempre ficará por dentro de tudo que acontece nesse mundinho arenoso, pantanoso e pra lá de movediço dos famosos e também dos seres humanos, dos políticos, pouco importa. É polêmica, pintou aqui, tá bom? Um beijo pra vocês, até amanhã às 16 horas. Tchau, pessoal. Campos no ar.